Olá, pessoal. Nos vídeos que eu fiz falando em português sobre a história de que os europeus nunca inventaram nada, apresentando provas arqueológicas, principalmente num vídeo eu mostrei um francês que foi conselheiro de François Mitterrand e muito influente na política francesa. Ele falando da geometria fractal no nosso continente e da origem do número binário, ou seja, da informática, falando que o computador já existia em século X no Império de Ghana, na Mauritânia. Ou seja, é um branco falando. Ao mesmo tempo, eu passei também um documentário de BBC com uma mulher branca falando da matemática de Etiópia que está por detrás da informática do mundo do código binário. Mas mesmo assim, apareceram ignorantes portugueses. O objetivo foi alcançado, porque eu queria que os portugueses ouvissem um pouco da verdade. Porque lá no fundo, eles beberam a mentira desde criança. Só que pronto, há uns que vêm com insulto. Por quê? Porque perante fatos não há argumentos. E então o que sobra? Sobra mesquinhez portuguesa. O português é mesquinho. Não sou eu que digo. Eu já vivi em Portugal. Portugueses falando disso. Que o português é mesquinho. Dei exemplo de Felipe Migueli, que é um nigeriano que está por detrás do advento da internet. Tudo isso pode se verificar. São informações completamente fiáveis e verificáveis. Mas eles, os atrasados, portugueses atrasados, eles vêm com insulto, incluindo escravos de casa cabo-verdianos. Ou seja, mulas, animais, porque é assim que os portugueses os chamam, de mulas. Ou seja, animais. Eles vêm defender o dono deles, porque eles são mulas. Esses cabo-verdianos infelizes, imbecis, doentes. Como é que tu defende um povo que te classifica como mula? Tu podes dizer, não, isso é passado. Não, não é passado. Há pouco dia, uma portuguesa não foi lá em Cabo Verde chamar a criança de macaco. Macaco, animal. Lá no passado era mula, animal. Ou seja, a palavra mudou, mas o comportamento é o mesmo. Agora eu falo a esses portugueses imbecis. Porque, se tu veres, eu falei de Felipe Migueli, que está por detrás da invenção da internet. É um nigeriano. Ou seja, no nosso continente atualmente, podemos ver o Timbuktu de Zimbábue, que inventou lá a tecnologia de eletricidade através de radiofrequência. Ou seja, uma televisão que não precisa de ser ligado. Transforma a frequência em energia e se autoalimenta. Ele fez para a televisão e para outros, inclusive para carros. E a helicóptero. Acho que a helicóptero foi uma mescla de tecnologia. Mas isso para vos dizer que, incluindo em países do nosso continente que não foi colonizado pelos mesquinhos portugueses, os pretos destacam. A minha pergunta é a esses portugueses atrasados. Escrevam no comentário um português que inventou alguma coisa que mudou o mundo na atualidade. Mas já acabei de te dizer de Felipe Migueli, que é nigeriano. Sem falar de Mark Dean, que também falei no vídeo anterior. De 10 patentes da invenção de computador PC. 6 é de Mark Dean.
um camito americano, ou seja, afro-americano entre aspas, camito americano. Agora, vocês portugueses que se acham evoluídos, não que aqueles homens... Tem um português que comentou que o homem que ficou no nosso continente ficou preguiçoso mental e que foi no norte que inventaram tudo. Porque essa é a narrativa colonial. Mas eu te pergunto, escreva no comentário um português que inventou algo que mudou o mundo. Ou seja, Portugal teve a oportunidade de ser ou de continuar uma das maiores potências europeias ocidental. Mas por que é que hoje vocês são o país quase mais miserável do Ocidente, da Europa em particular? Por quê? Por causa da vossa mesquinheza. Por exemplo, Cabo Verde, Angola, Guiné, Moçambique, Santo Tomé foi oprimido bestialmente. O conhecimento não passa. É por isso que tu vês mulas cabo-verdianos vindo na rede social defender o português, porque o cabo-verdiano foi educado a ser tão mesquinho. Meu. Quando eu digo cabo-verdiano, estou a falar da maioria, nem todos. A maioria comporta assim. Analisa o comportamento lá na Assembleia da República. Vai lá ver a qualidade dos políticos. Mesquinhos, meu. Imbecis. Não tem nenhuma discussão para elevar o nosso país, para inventar algo novo, para equilibrar a economia. Vão lá, sabendo que estão a comer o dinheiro do povo, mas passam o dia a fazer palhaçadas, a trabalhar para interesse deles, num contexto verbal patético, mesmo. Eu posso até utilizar palavras que alguns se sintam ofendidos, mas num contexto elevado, num contexto histórico, num contexto verídico. E aqueles que vivem na mentira, como são esses portugueses que vieram comentar, colocando imagens para tentar ofender, enquanto eles são descendentes neandertais. Eles não são homens sábios. É por isso que não inventaram nada. Só recuperaram o papyrus, o conhecimento, e tentaram reproduzir o que já tinha sido inventado. Atrasados mentais. E são vocês, que cabo-verdianos, mulas, como vocês mesmos definem, mulas, vos defendem. Por quê? Porque eles são mulas, meu. Eu sou cabo-verdiano, mas eu não sou mula, meu. E nem macaco. Até porque macaco na nossa cultura, vai lá ver o Jeuti, é representado como o símbolo do conhecimento. Jeuti que os gregos chamam de Tote. E vocês inventaram a mentira de Atlântida, que Jeuti veio de Atlântida. Não. Sabes qual é o arquétipo de Jeuti? Um dos é o macaco. Mas hoje, como vocês são tão imbecis, chamam os pretos de macaco, sem saber que a maior civilização que vocês querem recuperar para vocês, dizendo não que Egito é branco, sabendo que eram os pretos. O Jeuti, uma das representações era macaco. Mas não é macaco como vocês, é macaco inteligente. Né? Porque vocês, locodermos, neandertais, vocês são mais parecidos com macacos do que os camitas, ou seja, melanodermos. Vá lá no nosso continente, pega uma pessoa, por exemplo, ainda em Guiné, em Sudão, ainda tem. Aqueles pretos finos, eles quase não têm pele no corpo. Por quê? Porque eles são a espécie mais evoluída fisicamente, mais distante dos animais. Enquanto os europeus não, são cabeludos, porque são mais próximos
dos animais. Ou seja, eles atribuem aos outros a característica deles. Vê a boca de um branco europeu com a boca de um macaco albino. É a mesma coisa, meu. Não tem lábio. O preto tem lábio carnudo para diferenciar do macaco. Enquanto os brancos, que nos chamam de macaco, são fisicamente mais parecidos com o macaco. Tem peles como o macaco, muito pelo no corpo. Às vezes, eles mostram macacos melanodermo, pretos, mas existe macaco albino, meu. Ou seja, branco entre aspas, e loucodermo. Então parem da vossa loucura, meu. Porque eu venho aqui com fatos históricos, inclusive estudado pelos brancos, cientistas brancos, estudiosos brancos, aqueles que têm conhecimento e sabem do que falam. Porque 95% dos brancos, dos ocidentais, são completamente brutos, meu. Eles são manipulados. Ou seja, são 5% que têm o conhecimento. Por exemplo, imagina, se eu invadir o Ocidente, ou Portugal em particular, matar todos os políticos e escravizar todos os médicos e destruir toda a infraestrutura de Portugal. E obrigar os portugueses a trabalho forçado, escravizando-os, levando-os para trabalhar no deserto, por exemplo. Ou seja, na chicotada, foi exatamente o que vocês fizeram. E eu vou proibir a educação para os portugueses. Vou proibir que os portugueses praticam a cultura portuguesa. E que a partir de agora vão falar uma língua do meu continente. Foi exatamente o que vocês fizeram. Eu vos dou 2 gerações para que vocês completamente se transformem em selvagem completos. Porque uma criança, se ela não for educada, não tiver conhecimento, não importa se ele é filho de cientista ou de pessoas mais inteligentes do planeta. Ele será um bruto sem conhecimento. Porque o conhecimento é a educação que molda o comportamento de uma pessoa.